Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda à nova temporada do podcast Supremo na Semana, agora em vídeo. Eu sou Mariana Xavier, roteirista, apresentadora e coordenadora de novas mídias da TV Justiça e estou aqui com a Gisele e com o Mauro para explicar para vocês as decisões do Supremo Tribunal Federal desta semana. Eu sou Gisele Reis, consultora jurídica da TV Justiça. Estou aqui para fazer uma análise jurídica das decisões do Supremo Tribunal Federal desta semana. Eu sou Mauro Burlamac, jornalista da Secretaria de Comunicação Social do Supremo, e vou ajudar a Mari e a Gi a contar como foi a semana do Supremo e falar um pouco sobre os bastidores da Corte. É isso aí. Vamos lá então, sejam todos muito bem-vindos. A gente não pode começar essa primeira temporada, esse primeiro episódio, episódio número 60, sem comentar o que foi esse janeiro aqui pra gente, né? Um janeiro muito trágico, histórico, devido aos ataques do dia 8 às instituições democráticas de direito, né? Ataques ao Supremo, ao Palácio, ao Congresso, tudo que a gente já viu ao longo desse janeiro. E o que eu tenho para dizer sobre isso? Que na abertura agora do ano judiciário aqui no Supremo Tribunal Federal, que aconteceu na quarta-feira de manhã, essa foi a pauta principal, né? A ministra Rosa Weber, que é presidente aqui da Corte, falou muito sobre democracia, honrou a promessa que ela fez lá em janeiro, após os ataques, de que o plenário estaria pronto e que o STF está mais que preparado para continuar os trabalhos, né? E defender a democracia de todas as formas possíveis. Foi isso, Mari. Foi um evento muito simbólico, né? A sessão solene contou com a presença do presidente da República, com o presidente do Congresso, com o representante da OAB, do Ministério Público, da sociedade civil organizada. Todos, né, discursaram, inclusive, na solenidade. E discursos todos com uma única tônica, né? Repúdio total aos eventos do dia 8 de janeiro e em favor da democracia. Todos falaram nesse sentido. A ministra Rosa deixou claro, né, que quebraram o prédio do Supremo, destruíram peças, mas não tocaram no espírito da democracia. Essa permaneceu intocável. Eu posso dizer que a democracia foi a grande estrela da abertura do ano judiciário de 2023. Né? Todas as homenagens foram rendidas a ela e a própria reconstituição do plenário do Supremo Tribunal Federal é um marco ali importante de que a democracia não irá se curvar, né, em relação a atos de violência que tendem a abolir o Estado democrático de direito. Então, muitos se emocionaram, inclusive a ministra Rosa Weber. Ela pôde também reafirmar o compromisso que ela fez na data da posse, de que ela iria defender a Constituição Federal, defender o Estado democrático de direito, e ela destacou, inclusive, que tudo isso acabou por fortalecer a união entre os poderes. Certo. Então, foi um momento extremamente significativo para a nossa história. É verdade. E eu quero citar também, gente, que em resposta, né, a esses ataques golpistas, o Supremo ainda em janeiro lançou a campanha Democracia Inabalada, que foi um sucesso, né, nas redes, veiculou nas redes do STF, na TV Justiça e também em vários veículos de comunicação que foram parceiros. E o último vídeo dessa campanha foi uma estrela também dessa sessão solene de abertura. A ministra Rosa Weber chamou esse vídeo logo no início. E se você que estiver vendo ou ouvindo a gente tiver curiosidade para ver, ficou bem bonito o vídeo, é justamente sobre essa transição, né, de toda a violência, de tudo que o Supremo sofreu e como que se reergueu. Então vale a pena estar nas redes sociais. Mauro, também teve mais um destaque, né? Teve um abraço aqui no Supremo. Foi, a ministra Rosa fez questão primeiro de homenagear servidores e colaboradores que trabalharam incessantemente todo esse mês de janeiro para conseguir chegar no dia 1º com o plenário reconstruído, o térreo do edifício sede pronto para receber, né, a sessão de julgamentos e advogados e partes, enfim. E na sequência, na parte da tarde, antes de começar a sessão plenária, que a gente vai falar daqui a pouco, os servidores, colaboradores do tribunal também, pessoal da segurança... Eu estava lá. E eu também estávamos, acho que todos lá. Eu estava acompanhando a sessão. Não pude. Não pude ir, mas foi bem legal, foi bem legal. Foi bem legal. E aí servidores, né, colaboradores deram um abraço, né, se reuniram, deram um abraço em torno do Supremo, e aí os ministros, vários ministros compareceram, inclusive aplaudindo os servidores. Foi um momento também muito bonito e no final a presidente recebeu até uma lembrança, né, de tudo isso, que foi uma obra feita com peças, né, que foram recuperadas ali dos escombros. E por falar nisso, a gente tem também o projeto Pontos de Memória, você falou nas peças aí, por vários pontos aqui do Supremo Tribunal Federal, a gente tem essas peças que foram quebradas, muitas não tiveram como ser reconstruídas, né, vasos, uma cadeira queimada e tudo mais, justamente para a gente não esquecer, né, o objetivo é esse, a gente não esquecer o que aconteceu. Aquela Constituição, né, que está nesse espaço reservado
para essa memória, aquela Constituição queimada, aquilo traz realmente um impacto muito grande quando a gente olha para a Constituição naquele estado e se recorda do 8 de janeiro. E é como a ministra Rosa Weber mencionou, isso é para que se lembre dos ataques do dia 8 de janeiro e para que sirva também de lição para que isso não aconteça mais e que o Supremo Tribunal Federal, ela reafirmou isso. E todos os órgãos do Poder Judiciário e todas as instituições públicas, elas estão empenhadas em punir todos aqueles que praticaram de forma ativa ou por omissão desses atos antidemocráticos e permitiram que toda esses danos, esse vandalismo, acontecesse, né, nos prédios dos 3 poderes da República. É isso. Vamos lá, então, sessão plenária. Vamos falar, então, da primeira sessão que começou na quarta-feira de tarde, a primeira sessão plenária deste ano. A gente teve já uma pauta tributária, logo no início, né, que seguiu também o julgamento na sessão de quinta-feira. Até agora, o que a gente já tem? A gente tem uma maioria no sentido de que os efeitos de uma sentença definitiva, que já transitou em julgado, em matéria tributária específica, perde os efeitos quando tem algum julgamento em sentido contrário aqui no STF. São 2 casos de recursos extraordinários, Mauro, que chegaram aqui? É isso, Mari. São 2 casos que tratam especificamente da chamada contribuição social sobre o lucro líquido, né? Nos anos 90, empresas conseguiram decisões judiciais que garantiram a elas não pagar essa contribuição, e que foi inclusive considerada inconstitucional nessas decisões, e elas transitarem em julgado. Anos depois, o Supremo vem a julgar essa contribuição e a considerou constitucional. Então, a União vem ao Supremo para tentar voltar a cobrar dessas empresas essa contribuição. É isso, Gi? É isso. Esses 2 recursos extraordinários, eles têm essa matéria tributária, mas eles envolvem uma questão processual de extrema importância. Por quê? Porque a partir do momento que você tem uma decisão judicial em instâncias inferiores, né, transitada em julgado, que é aquela que não cabe mais recurso, havendo uma decisão do Supremo em sentido contrário, como é que ficariam essas decisões anteriormente proferidas? Principalmente, Mauro, naqueles casos em que o Supremo Tribunal Federal ele decide em recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou em ação direta, ações de controle concentrado, né, que seriam as ações diretas de inconstitucionalidade, as ações declaratórias de constitucionalidade, porque esse tipo de julgamento, eles produzem efeitos em relação a todos, né, e tem efeitos vinculantes. Então, Mari, por exemplo, nessa questão tributária, para tentar deixar um pouco mais claro para quem nos acompanha, né, esse caso mesmo que o Mauro acabou de citar, né, uma empresa que estava obrigada a pagar um tributo X, e aí, por conta da lei. Só que essa legislação foi declarada inconstitucional pela instância inferior, lá por um juiz de primeiro grau de determinado lugar. Posteriormente, o Supremo vem num recurso extraordinário ou numa ação direta de inconstitucionalidade, como aconteceu, e declarou esse tributo constitucional. Ou seja, aquele contribuinte que antes tinha sido liberado por uma decisão judicial de pagar aquele imposto, porque foi declarado inconstitucional, com essa decisão do Supremo, como é que ficaria? Ele volta a ter que pagar ou ele estaria acobertado, né, por essa decisão? Afinal de contas, ele deixou de pagar, não foi por uma liberalidade, foi porque havia uma decisão judicial. Então, se criou exatamente aí uma série de demandas judiciais em que o fisco e os contribuintes começaram a dizer, cada um querendo, ali, o contribuinte querendo se resguardar com base na decisão judicial, e o fisco querendo cobrar porque havia uma decisão do Supremo Tribunal Federal. Então, aqui, Mauro, o que a gente tem, na verdade, são 2 coisas, né? A segurança jurídica... Que é garantir a coisa julgada, né? A pessoa que tem uma decisão com trânsito em julgado, ela acha que está protegida. Exatamente. Né? E, por outro lado, Mari, a autoridade das decisões do Supremo Tribunal Federal. Então, são esses 2 aspectos, né? No caso concreto, tanto os relatores de um caso é o ministro Barroso, Luiz Roberto Barroso, e do outro é o ministro Edson Fachin. Na resolução do caso concreto, eles entenderam o seguinte, olha, o contribuinte, neste caso, porque o recurso extraordinário analisa um caso concreto. Então, o contribuinte realmente não tem que pagar o tributo durante a vigência desta decisão, porque essa decisão foi anterior à decisão do Supremo, né, no recurso extraordinário e na ação direta de inconstitucionalidade. Então, como essas decisões foram posteriores, durante esse período, eles, então,
têm ali a garantia de estarem cobertos pela decisão judicial. Só que tem um problema, Mauro. Esse tributo, ele é de trato continuado, ou seja, é um tributo que ele se renova, né? Ele se renova, ele acontece sucessivamente. Então, para cada fato novo, né, naquela época aconteceu, tinha essa decisão. E nas vezes subsequentes, aí já estava sob o manto da decisão do Supremo Tribunal Federal. Então, assim, duas posições, na verdade, se colocaram no plenário, né, que seriam a posição do ministro Barroso em relação à tal da modulação dos efeitos, que é aquela história, assim, a decisão do Supremo vai valer a partir de qual momento. E aí o ministro Barroso entendeu que a decisão do Supremo lá em 2007 deve ser aplicada imediatamente, sem necessidade de qualquer tipo de ação, sem necessidade de qualquer outra medida. Automática, como ele falou, não é isso? Automaticamente, exatamente. A única observação que ele fez é que, por ser matéria tributária, existem limites que existem no direito tributário, como questões relacionadas à anterioridade, e ele entende que deveria se observar a anterioridade de 90 dias para começar a cobrar o tributo. Mas, em tese, o que ele demonstrou no voto é que, a partir do momento em que o Supremo firmou um posicionamento naquele sentido, é como se tivesse uma nova ordem jurídica dizendo que aquele tributo é constitucional. Já o ministro Edson Fachin, ele entende que não, que os contribuintes precisam ter uma garantia, uma segurança jurídica, né? Eles confiaram naquela decisão. Resguardados, né, confiaram naquela decisão judicial. E aí, com base na confiança dessa decisão judicial, isso só poderia ser modificado por uma outra decisão judicial, que seria uma ação revisora, uma ação rescisória. E que para ele, a partir do julgamento do Supremo nesses dois recursos extraordinários, da publicação da ata de julgamento, é que deveria valer esse posicionamento. Então, na prática, isso vai definir se o fisco vai poder cobrar ou não esses tributos para trás, né? E se o contribuinte está garantido ali de não ter que pagar esses tributos. A posição que prevalece é essa que você mencionou. Tá certo. Na verdade, só para a gente deixar claro, já votaram com o ministro Barroso, mantendo a posição dele, né, por considerar automática já a decisão, e a partir de 2007, os ministros Gilmar Mendes, André Mendonça, Alexandre de Moraes, Dias Toffoli e a ministra Carmen Lúcia. Sim. E acompanhando o posicionamento do ministro Edson Fachin, votaram os ministros Nunes Marques e Luiz Fux. Exatamente. Aí faltam se manifestar dois ministros, que é a presidente, ministra Rosa Weber, e o ministro também Ricardo Lewandowski. Que isso vai ser na próxima quarta. Eles ficaram exatamente, e aí vão fixar inclusive a tese, né, que existe sempre em repercussão geral, ficou também para a próxima quarta na conclusão desse julgamento. Isso. Ok, então semana que vem a gente explica, né, a finalização desse julgamento. Vamos citar um pouquinho também em plenário virtual, a gente teve uma decisão também prorrogando a aplicação da chamada Lei Paulo Gustavo, que é uma lei super importante. Mauro tem os detalhes dessa decisão, a decisão é da ministra Carmen Lúcia, né, Mauro? Isso, uma decisão referendada que foi, né, da ministra Carmen Lúcia. Ela, no ano passado, já tinha suspendido uma medida provisória que tinha, de certa forma, inviabilizado essa chamada Lei Paulo Gustavo, né, que é de apoio à cultura, e foi editada na época da pandemia de Covid, então que o setor cultural sofreu muito, né? E aí a ministra, numa ação direta que veio deixa eu recordar, numa ação direta que chegou ao Supremo, ela derrubou essa medida provisória, voltando a valer, né, a aplicação da Lei Paulo Gustavo de investimento. E ela determinava que até dia 31 de dezembro do ano passado já fosse incluído nos orçamentos que a União passasse a estados e municípios. Então, chegou no final do ano, o partido que é autor da ação disse que o governo não tinha se movimentado para fazer valer isso e que, enfim... Por isso foi prorrogado agora. A ministra, no dia 30 de dezembro, prorrogou, então, até o dia 31/12 de 2023 e já levou a decisão dela a referendo, agora referendada, ou seja, né, os investimentos na área cultural vão poder acontecer. Tá certo. Bom, nosso próximo tópico, né, é a crise dos indígenas e Yanomamis. Para contextualizar, gente, essa crise humanitária vivida hoje por eles se dá principalmente por causa do garimpo ilegal, né, da extração de minério, da contaminação da água, poluição dos rios, e isso tem literalmente matado esse povo indígena, né? O governo federal decretou
emergência de saúde na área, anunciou aí uma série de medidas, envio de equipes médicas, instalação de hospital de campanha, né, para receber todo mundo que vem até Boa Vista e que está em condições realmente deploráveis. E a gente também teve a ação aqui do STF em relação a esse assunto, do ministro Luiz Roberto Barroso, que ele determinou a apuração de crimes contra a comunidade indígena e também reiterou uma ordem de expulsão definitiva de garimpeiros do local. E aí, entre esses crimes que vão ser apurados estão o de genocídio e também a quebra de segredo de justiça por autoridades do governo Jair Bolsonaro, que foi o governo anterior. O ministro enviou, Mari, documentos para o Ministério Público, né, Procuradoria-Geral da República, o Ministério Público Militar e o Ministério da Justiça e Segurança Pública, esses documentos, para que seja, então, apurada a participação de autoridades do governo anterior, né, nesses crimes que ele cita, né, genocídio, desobediência, quebra de segredo de justiça e delitos ambientais contra a vida, né? Esses documentos, segundo o ministro Barroso, sugerem um quadro de absoluta insegurança dos povos indígenas envolvidos, né, citando o que ele diz, né, e a ocorrência de ação ou omissão parcial ou total por parte das autoridades federais. E por isso ele pede que seja apurada essa participação, a eventual participação. Exatamente, esse ponto realmente foi bem abordado pelo ministro na decisão sobre essa possível omissão, porque ele entende que há vários indícios no sentido de que houve essa omissão, porque algumas decisões do Supremo, né, que foram tomadas, inclusive o plano de execução das 7 terras indígenas, não teria sido implementado da forma como foi ordenada, que a própria Força Armada não atuou em conjunto com a Polícia Federal dentro dessas comunidades indígenas. Então, houve uma alteração, uma omissão na alteração de planejamento e várias outras condutas que demonstraram que aqueles que deveriam agir para proteger, né, comunidades indígenas acabaram se omitindo e permitindo que essa situação de crise humanitária acontecesse com os Yanomamis. E realmente uma situação lamentável. Os relatos são absurdos. São terríveis. As imagens, né? E o ministro fala em crime de desobediência por isso, porque ele determinou já várias ações a serem tomadas que não foram tomadas, na verdade. Não foram cumpridas, né? Então, ele acaba determinando a União para apresentar um diagnóstico quanto à situação humanitária e ambiental, deu um prazo, inclusive, de 60 dias para isso. Uhum. E o plano inclui a suspensão, por exemplo, do sinal de internet, mas que a comunidade ela tem que permanecer tendo comunicação, mas suspende a internet, faz o controle do espaço aéreo também da região e fiscalização do comércio de combustível e proteção permanente das comunidades e lideranças indígenas. Então, são medidas importantes para realmente preservar essa comunidade. Eu acho que tem 2 pontos também que a gente precisa mencionar, que foi ele liberou também a dotação orçamentária, né, abertura de crédito extraordinário em montante suficiente ao adequado para cumprimento da decisão judicial e em caráter emergencial, ele determinou que sejam tomadas medidas urgentes necessárias à proteção da vida, da saúde e da segurança das comunidades indígenas. Mas que necessário, né? A gente continua acompanhando esse tema, porque com certeza vai ser pauta aqui dos nossos próximos episódios. Agora a gente passa rapidamente por 2 decisões monocráticas, que valem também ser citadas aqui. A primeira envolve a manutenção da posse de 11 deputados federais eleitos. O ministro Alexandre de Moraes negou um pedido de advogados que entraram aqui no Supremo, pedindo para suspender a posse desses parlamentares, porque eles supostamente estariam envolvidos nos atos antidemocráticos do dia 8 de janeiro. Então, Mauro, para o ministro Alexandre, não houve prova disso. Na verdade, ele tem 2 argumentos principais. Primeiro, que para pedir a suspensão da posse, teria que seguir a lei eleitoral. A lei eleitoral tem prazos previstos, tem recursos possíveis para que se peça isso junto à própria Justiça Eleitoral. Não seria o caso de vir com uma petição agora aqui ao Supremo, tempos depois, já à beira da posse. E depois ele diz, já tem inquéritos tramitando para investigar a participação de parlamentares, incluindo alguns dos nomes que são citados aí por esse grupo, por esse coletivo de advogados, já são investigados. Né? E os demais que não estão sendo investigados, por enquanto, o ministro disse que não encontrou ainda motivo para abrir um inquérito. Então, negou tanto o pedido para suspender a posse, quanto de abrir novos inquéritos. Foi isso mesmo. E ainda determinou que fosse oficiado à Câmara dos Deputados, o presidente da Câmara dos Deputados,
para poder noticiar os fatos que foram ali apresentados para que sejam tomadas as devidas providências no âmbito das comissões, né, de ética e disciplina de cada um dos órgãos. E a outra decisão é do ministro também, Alexandre de Moraes, e é sobre o restabelecimento da prisão do agora ex-deputado Daniel Silveira por reiterado descumprimento das cautelares impostas na ação penal, que ele já tinha sido condenado, né, a 8 anos e 9 meses de prisão pelos crimes de ameaça ao Estado Democrático de Direito e também coação no curso do processo. É isso, o deputado, o ex-deputado agora, né, já foi preso em flagrante, teve a prisão convertida em domiciliar, com medidas cautelares, desrespeitou, voltou à prisão preventiva. Nesse meio tempo ele foi condenado pelo Supremo. Teve voltou, indulto, né? Aí aconteceu, o indulto é um dos argumentos, inclusive, da defesa, né? Mas o que acontece? Aí agora, novamente, ele voltou a desrespeitar, violando tornozeleira eletrônica, segundo consta dos autos, proferindo discursos contra o Supremo, contra o TSE, contra as urnas, contra as eleições, né? E aí o ministro até fala assim, esse ex-parlamentar demonstra completo desrespeito e deboche contra as decisões do Supremo. Então, assim... Segue não cumprindo. Segue não cumprindo. E aí o que a Gi falou, só para complementar... o argumento da defesa, né, de que haveria um indulto, né, e que então estaria extinta a punibilidade do Daniel Silveira. Mas tem a decisão do Supremo, né, do ministro, que na verdade disse assim, esse indulto foi questionado por a constitucionalidade do indulto, né, o decreto que concedeu o indulto está sendo questionado. Então, enquanto não houver uma decisão definitiva sobre a constitucionalidade do indulto, permanecem as decisões, as medidas cautelares que foram determinadas pelo ministro Alexandre de Moraes. E aí, em razão dessa reiterado descumprimento de decisões judiciais, ele acabou restabelecendo, né, porque nem com a multa altíssima que havia sido aplicada, uma multa de R$15 mil, no caso de continuidade no descumprimento, nem com essa multa o ex-deputado se absteve, né, de continuar praticando esse tipo de conduta. Então, ele restabeleceu a prisão e também determinou uma busca e apreensão. Sim, né, essa busca e apreensão, tanto a busca e apreensão pessoal, quanto nos automóveis, no imóvel do ex-deputado federal. E o nosso último destaque, a decisão do ministro Edson Fachin, que encaminhou ao Centro de Mediação e Conciliação aqui do STF o processo sobre a instalação de câmeras corporais nos uniformes dos policiais do Rio de Janeiro e também nas viaturas dos batalhões especiais e nas unidades que ficam em umas áreas mais críticas, né, mais violentas. O que a gente já sabe sobre isso, Mauro? Mari, essa é a DPF 635, que discute a questão da letalidade policial no Rio de Janeiro. O tema já foi bastante debatido aqui no Supremo e entre as determinações da decisão do Supremo estava a instalação de câmeras nas fardas dos militares e nos veículos. O Estado do Rio de Janeiro ainda não cumpriu essa determinação e demonstrou algumas dificuldades, né? Relatou nos autos algumas dificuldades para conseguir fazer isso. Já o autor da ação, o partido político, que é o PSB, pediu que fosse implementado isso imediatamente. Então, diante dessa problemática aí que surgiu, o ministro entendeu que caberia levar o caso para esse centro para tentar uma solução consensual ao caso, entender as razões das duas partes, sem flexibilizar a decisão, ele deixa claro quando diz, não é para flexibilizar, até porque é uma decisão do plenário do Supremo. Exatamente. Né? Uma decisão que foi tomada em sede de liminar, mas que, de toda forma, é uma decisão importante do Supremo Tribunal Federal e que decisão tem que ser cumprida. Mas, para avaliar quais os motivos, né, do caso concreto, né? Da dificuldade, ele entendeu por bem encaminhar para esse Centro de Mediação e Conciliação do Tribunal, que é uma iniciativa que a gente merece realmente destacar do Supremo Tribunal Federal, no sentido de que, a partir desta atuação, você permite que as próprias partes ali tenham condições de discutir os problemas da implementação da decisão e possam chegar de forma negocial a uma solução para o caso concreto. Então, quando o ministro determina, né, esse encaminhamento, é no sentido de possibilitar que as partes possam elas mesmas, né, apresentarem suas questões e entrar em consenso. É isso. E o que vem por aí na semana que vem? A gente tem turmas, né? Retomando aí na terça-feira, primeira e segunda turmas. Tem algumas pautas interessantes. O que já está previsto? Bom, turmas, elas retomam, né? A primeira sessão do ano das turmas já é na terça-feira.
As sessões começam às 14 horas, são transmitidas ao vivo pelo YouTube do Supremo Tribunal Federal. Na pauta, a gente tem ao todo 6 processos. Na primeira turma são 2 processos e na segunda turma são 4 processos. E nós temos também o plenário na quarta e na quinta-feira, né? Quarta e quinta-feira, sessão plenária, mais uma vez no plenário presencial. A gente tem 14 itens que podem ser chamados a julgamento. O de quarta-feira começa exatamente com aquele que a gente... que a gente acabou de explicar. Exato. A continuidade ou a conclusão do julgamento da questão tributária, Exato. aquela questão da modulação e a fixação da tese. Isso mesmo, exatamente. Também tem questão eleitoral, tem vários processos envolvendo o Tribunal de Contas municipais. Então, a pauta está bastante recheada. É isso. Acabamos, então, este episódio. Meus amigos, muito obrigada pelas explicações, pela ajuda aqui, para que a gente consiga levar essa informação aí traduzida e de qualidade ao nosso ouvinte e também telespectador, porque agora estamos em vídeo. É isso aí. Até a próxima. Muito obrigado, Mário. Obrigado, Gi. Até a próxima. Até lá. Tchau, tchau.